Bom dia, boa noite. A gente é o grupo formado por Milton, Nicolas, Vinícius e Thiago. E esse é nosso projeto da atividade para nota 1 da disciplina de estrutura de dados. É, a proposta do trabalho, ele era desenvolver uma ferramenta que a gente utilizasse no dia a dia. Então a gente desenvolveu uma ferramenta de gerenciamento de um sistema de estacionamento digital para as vagas do estacionamento da USP. A gente desenvolveu esse sistema utilizando a linguagem C, que ele consegue gerenciar a entrada e saída de veículos do estacionamento, utilizando a alocação dinâmica de memória. Então, a gente criou um diretório no GitHub também para facilitar o compartilhamento do código e o versionamento dele. Sobre a descrição do código, a gente utilizou essas bibliotecas: stdio.h, stdlib.h, string.h e windows.h. A gente utilizou string.h para manipulação de strings e o Windows para algumas funcionalidades que a gente colocou para a parte de interface do usuário. As variáveis que a gente utilizou foi esse int contador ID, que o ID ele foi automatizado, então a gente precisou de uma variável global. O struct, ele armazena os dados dos veículos. Então a gente considerou ID, placa, cor, proprietário, vaga e tipo. O struct nó é onde vai ser armazenado as informações do veículo em uma lista encadeada. Sobre as funções, a primeira função é a cria. Então aqui a gente vai criar a nossa lista, né? A função desenha logo USP, ela é uma função somente para a interface de usuário, então ela vai imprimir o logo da USP que a gente fez em ASCII. A função insere tem como parâmetro database. É criado um nó do tipo e tamanho nó que foram definidos no struct para alocação das informações do veículo a ser cadastrada. Essa linha system_cls ela é para limpar as informações do menu que vão estar na tela antes da função ser chamada. Para o cadastro da vaga, o novo aponta para o struct veículo, que aponta para o ID inserindo o valor da variável global, e após isso, a variável global ela é incrementada para o próximo veículo que for inserido. É, Logo após isso, é feito o cadastro das demais informações do veículo e retornamos a variável novo para o banco de dados. Na leitura nome, a gente utilizou um especificador de formato para ser lido nomes compostos. Na função altera, são passados os parâmetros da database e o ID que vai ser alterado. Nisso, o AUX recebe database e enquanto o AUX for diferente de null, ele avança para o próximo nó. Quando o AUX que aponta para o veículo ID for igual ao ID procurado, é feita a alteração das informações e logo após isso ele encerra a função e retorna a database para o banco de dados. Caso o loop de repetição for não encontra o ID procurado, é mostrado uma mensagem de erro na tela e retornado a mesma database para o banco de dados. Na função retira, são necessários os parâmetros da database e ID a ser apagado. Também é criado um ponteiro ant e um ponteiro aux. O primeiro loop de repetição ele percorre a lista até aux encontrar nulo ou aux encontrar o veículo ID a ser removido. Caso o aux retorne o valor nulo, uma mensagem de veículo não encontrado é mostrada na tela. A função é encerrada sem alteração na database. Caso a função encontre o ID a ser removido e ant for igual a null, significa que estamos removendo o primeiro ID da lista. Então, a database recebe o próximo elemento da lista, no aux, apontando para next e realizado um free no aux para limpar o valor da memória. Caso o ant não seja nulo, que é o caso onde o aux está no endereço a ser apagado, ant recebe o próximo valor e é realizado um free aux no endereço atual. Após isso, o contador global é decrementado devido à remoção de um elemento e realizada a reordenação dos IDs. Na função retira é retornado a database. Na função imprime é realizada uma verificação prévia para ver se a base é nula. Caso verdade, encerramos a função. Após isso, é feito um for percorrendo a database até aux encontrar o valor nulo, e conforme vai sendo realizado o loop, as informações do veículo vão sendo impressas. Esse especificador de formatação ele serve para dar um espaçamento para uma melhor formatação do texto. A função libera é responsável por limpar o banco de dados por inteiro. Enquanto o aux for diferente de nulo, é armazenado o próximo elemento em uma variável temporária, realizado um free aux no endereço atual, e a aux recebe o próximo endereço para verificar novamente se é nulo.
Quando o aux chegar no valor nulo, a variável global é setada para 1 e a função não tem retorno. A função retorno menu é apenas para a interface do usuário, simulando uma página de carregamento. A função main é o menu do código onde pode ser selecionada a opção desejada. É criado um nó chamado base que vamos utilizar para fazer toda a manipulação da lista. A função while tem como objetivo manter o menu ativo enquanto o usuário não digitar o número 6. Também são criados dois operadores, o retorno e o operador, que vão ser usados no menu. A linha System Color é apenas para mudar o fundo do terminal CMD. Para simular o menu, utilizamos a função switch, que lê a variável opção e é executada a função escolhida pelo usuário. Eu vou executar o código para um melhor entendimento do programa. Esse aqui é a tela de menu do usuário. Então aqui são as opções que o usuário pode acessar. Se a gente digitar a opção número 1, ele vai informar um erro que o estacionamento está vazio porque ainda não foi cadastrado nenhum veículo. Então vamos cadastrar um veículo, que é a opção número 2. Opção número 2, qual a cor do veículo? Branco. Qual a placa? HJ8J66. Número da vaga, 32. Nome do proprietário, Milton Faria. Veículo, é um carro ou uma moto? Uma moto. Então ele retorna para o menu principal. Aí aqui eu consigo mostrar todos os veículos que estão cadastrados e agora sim ele aparece o veículo cadastrado. Então vamos incluir mais um veículo. Qual a cor do veículo? Preto. Qual a placa? JMN 3O99. Número da vaga? 12. Nome da proprietária? Nicolas Silva. Carro ou moto? É uma moto. Então, se a gente apertar o número 1, ele vai apresentar as duas informações. E como a gente não pediu o ID para o usuário digitar o ID, a gente está incrementando ele automaticamente. Então, digitar um novamente para voltar. E vou colocar mais um dado. Então, retornando ao menu principal, mostrar todos os veículos, os três estão na lista. Para a opção número 3, eu vou deixar lá depois. Vou executar a função número 4 primeiro. Aqui ele me pede o ID que eu vou alterar. Se eu digitar um ID que não tem, ele dá um erro, falando que o ID não foi encontrado e retorna para o menu principal. Então vou novamente, eu quero alterar o número 3. Então o número 3 ele já emitiu todas as informações de novo. Então branco, a placa HJM 3H44. Mas eu quero alterar o nome. Então não é Augusto. Se chama Bianca. Veículo, carro ou moto? Carro. Ele retorna para o menu principal. Então aqui, ó, se eu voltar aqui, ele alterou o nome do ID3. Então, voltamos de novo nas opções. Vamos apagar um veículo agora. Então aqui eu vou apagar o primeiro veículo para a gente também usar a função reordena ID. Então se eu apagar o primeiro veículo, que está no nome de Milton Faria, Nicolas tem que se tornar o ID 1 e a Bianca tem que se tornar o ID 2. Então vou apagar o ID 1 e mostrar todos os veículos. Então ele reordenou os IDs novamente. Então, vamos voltar de novo. E a última função é apagar tudo. Na, na função apagar tudo, é exibida uma tela para dar certeza se o usuário quer apagar tudo ou não. Então, se eu coloco 2, ele retorna para o menu principal e não faz nada. Então, eu posso mostrar a base de novo aqui. Vão estar todos os veículos cadastrados. Ou então, se eu resolver apagar tudo, eu tenho que digitar o número 1 e ele dá uma mensagem que os, todos os dados foram apagados. E aqui na função 1, estacionamento vazio. Aqui retornando, podemos sair do programa. Então, esse é o fim da apresentação do nosso programa. Eu, Milton, em nome do nosso grupo, agradeço pela atenção.